Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 e versículo 27, para fazermos uso da Escritura Sagrada e trazer uma introdução de uma mensagem que denominei a filosofia da arca. Vamos ler o texto bíblico. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre todos. Aleluia. Filosofia da arca. O homem fraco, ele fica à beira da praia, observando o tempo, vendo uma tempestade que se aproxima. E logo depois dessa tempestade vem ou virá o dilúvio destruidor. E as ondas altas, furiosas, elas batem ou vão de encontro às rochas sólidas, que acaba se espareciendo. E o homem fraco, ele fica à beira da praia, à beira do caminho. Ele se conforma com a situação. E ele diz no seu coração: é porque Deus quer assim. Seja assim segundo a vontade de Deus, ou nasci para isso. Ele não tem atitude. O homem fraco, ele não tem propósito nem para com a sua própria vida. Ele segue caminhando à beira da praia, sabendo que virá uma destruição, um fim que é inevitável, que é imutável. Mas mesmo assim, ele inclina-se para aquilo que está no seu coração, o desejo, a ansiedade, o prazer de viver na terra. Ele opta por viver seus últimos dias, seus últimos momentos na terra. Porque, em parte, ele não crê que haverá uma salvação para aqueles que enfrentam a grande tempestade, com as suas ondas furiosas que batem com ímpeto sobre as rochas firmes. E ele segue o seu caminho, ele segue a sua trajetória, ele segue o que ele escolheu para a sua vida e para o seu fim. Mas existe o homem forte, e o homem forte, ele consegue ver a tempestade que se aproxima, porque as ondas batem forte contra as rochas. Mas o homem forte, ele constrói uma canoa. Ele faz um círculo ao redor de si. E a sua prioridade é proteger a sua vida, a sua prioridade é se guardar
do mal. E ele crê, e ele sabe que aqueles que ficarem na praia, na terra, a tempestade vai pegá-los, como a tempestade vai pegar aqueles que vão se aventurar a sair da praia, a sair da terra, a entrar no mar, enfrentar a tempestade, a busca da fuga do grande dilúvio. E este homem forte, ele crê e pela fé ele segue. Ele entra no mar bravio, raivoso, com as suas ondas furiosas, e elas batem com ímpeto na sua canoa. Ela entra água, mas ele tira a água e ele segue em frente. Ele enfrenta as adversidades, as dificuldades. Ele enfrenta aquela tempestade, porque ele crê que depois da tempestade virá um dilúvio e ele poderá estar a salvo da grande destruição que ceifará todas as vidas. Mas tem também o homem inteligente. E o homem inteligente, igualmente como os demais, ele estava também na praia. Ele observou a grande tempestade que se aproximava. Ele pôde ver de perto, como pré-iniciação, a fúria das ondas. Ele pôde ver ao longe os relâmpagos, os nevoeiros, as nuvens carregadas, escuras. Ele sabe o que tem que enfrentar. Mas o homem inteligente, ele não constrói uma canoa, ele constrói um barco grande. E neste barco, diferente do homem forte, do homem valente, este homem inteligente, ele constrói um barco, e a sua prioridade agora não é só sua vida como do homem forte, do homem valente, mas a sua prioridade agora é a sua família. Ele constrói não uma canoa, ele constrói um barco grande, que caiba não somente ele, mas que possa caber os seus familiares, a sua família. E ele traça um círculo, não somente ao seu próprio redor, como fez o homem forte, mas ele traça um círculo maior, que possa caber ele juntamente com a sua família. A sua preocupação não é mais só sua vida, a sua preocupação é salvar sua família. E foi o que Deus falou para Noé. A Escritura diz, em Gênesis capítulo 6, que Deus achou uma pessoa íntegra, obediente a Ele, que temia, que andava na verdade, que andava com Deus, uma pessoa. Ele não encontrou 8 pessoas, ele encontrou uma pessoa. E Deus chama esse homem, faz uma promessa incabível para muitos, fora de cogitação, inacreditável, uma utopia. Mas aquele homem ouviu a voz de Deus e acreditou na voz de Deus. E através desse homem, Deus deu a ordem que ele fizesse uma arca para a salvação dele e da sua família. Então Deus colocou incluso a sua família juntamente com ele.
porque a família é um presente de Deus, é um dom de Deus. A família é uma dádiva de Deus e é uma prioridade para nós. Então, o homem inteligente, ele não faz um círculo, uma área protegida por ele, somente para ele. O homem inteligente, ele faz um círculo para proteger a ele e a sua família. E ele fica de prontidão na vigília, na proa, na torre de vigília do barco, observando, analisando, guardando e protegendo a sua família. Mas aí nós temos também o homem sábio. O homem sábio, que igualmente estava também à beira da praia, que igualmente aos demais, ele percebeu, entendeu, ele observou a tempestade que se aproximava, os ventos fortes e as ondas que com antecedência chegavam antecipadamente, quebrando sobre as rochas com ímpeto, violência, com fúria. E este homem, ele não construiu uma canoa e fez um círculo ao redor de si. Nem tampouco este homem construiu um barco e fez um círculo ao redor deste barco para proteger a sua família. Este homem, ele teve um trabalho mais árduo, um trabalho mais prolongado, um trabalho movido por fé, um trabalho que exigiu esforço físico, mental, espiritual, exigiu uma verdadeira comunhão para com Deus. Porque este homem sábio, a sua visão estava além da praia, a sua visão estava além de si mesmo, como ao homem forte. A sua visão estava além da sua família, como o homem inteligente. A sua visão, ela se expandiu a todas as direções, em todos os lugares. Ela abriu um leque de oportunidade. E este homem sábio, ele não só protegeu a si mesmo, ele não só protegeu a sua família, mas ele construiu uma grande, enorme, grandíssima embarcação chamada de arca. E nesta arca, nesta imensa, enorme embarcação, este homem, ele traçou um círculo? Não. Este homem, ele não traçou um círculo ao redor desta embarcação. Simplesmente, este homem traçou um círculo ao redor de toda a Terra, de todo o planeta, aonde houvesse pessoas capazes de serem alcançadas por essa grande oportunidade. Este homem construiu uma embarcação capaz de agregar milhões e milhões de pessoas. Não só ao longo daquele período, mas até chegar o grande dilúvio, onde todos que estiverem também dentro desta grande embarcação serão
salvos. Essa rica oportunidade foi aberta para mim, para você, porque não havia espaço para mim no homem inteligente, cujo seu alvo, o seu objetivo era proteger a sua família do grande dilúvio, e muito menos no homem forte, que tinha como alvo, que tinha como objetivo proteger a si mesmo. Mas o homem sábio, ele construiu essa grande embarcação, abrindo leque de oportunidades para mim, para você e para todos aqueles que creem pela fé que todos nós vamos descer à sepultura se Jesus não voltar logo. E precisamos de uma passagem segura para o reino de Deus. E essa passagem está em Jesus Cristo. Uma oportunidade aberta para aqueles que não querem ficar na grande tribulação que vai acontecer. Porque essa tempestade aqui nessa narração, ela simboliza as adversidades, as tribulações e a grande tribulação cujo todo o planeta vai passar por ela. E o dilúvio aqui nessa narrativa simboliza a morte, a destruição, simboliza a separação completa e total do homem da alma de Deus. Então é-nos franqueada essa rica oportunidade. Mas depende de mim, depende de você, das nossas escolhas, da nossa fé, para entrar neste grande navio, nesta grande embarcação, nesta grande arca. E se você quiser, a oportunidade está franqueada em nome de Jesus. Amém.